Oi, gente, voltamos. Por favor, corre, entra o mais rápido possível para a gente não perder tempo. Olha, vocês estão vendo que essa segunda live, vou te contar. A gente vai entrar numa seara muito, muito, muito boa. Não perde, corre, corre, corre. E se der tempo, você ainda manda aí para suas amigas para elas não perderem essa segunda parte. A gente sabe que já está um pouco mais de tempo avançado, mas eu tenho certeza que a partir dessa segunda live, né, vocês já vão viver literalmente novo tempo, porque a gente crê na unção, né? A gente crê que existe uma unção e que existe autoridade naqueles que estão ministrando. Então a gente está aqui para receber essa unção de restauração de tudo isso. Então corre, 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 entra, manda para os seus amigos, manda para todo mundo para a gente começar a segunda parte dessa live, como lidar com a traição. A partir de agora a gente vai estar falando sobre como você prevenir a traição. E a partir também dessa decisão que eu acredito que muitas pessoas, como o Beto falou, muitas pessoas vão tomar a decisão a partir de hoje de não separar, que ganhos você vai ter? Que ganhos os seus filhos vão ter? Né? É muito bom a gente falar sobre esses ganhos, porque isso eu acredito que vai servir não só de inspiração, como uma injeção de ânimo para você não desistir do seu casamento e da sua família. Eu sei... Eu já vivi essa dor, né? A dor da traição, mas eu acredito demais que, olha, gente, de verdade, vocês estão olhando para um casal que nós não choramos nem sentimos dor nenhuma do que nós vimos no passado. Deus, de fato, fez grandes coisas na nossa vida. E hoje nós acreditamos que se Deus alcançou o meu casamento com o Beto, restaurou toda a nossa vida, tudo, restaurou a nossa vida financeira com os nossos filhos, a nossa vida sexual. Se Deus fez isso na nossa casa, Ele pode fazer na sua também. Então vamos que vamos? Pessoal, eu costumo dizer, viu? Se teve jeito pra mim, eu acho difícil não ter jeito pro seu marido ou pra você que tá me escutando aqui, viu? Eu vou chamar o pastor Josué, amor, pra gente não perder. Vamos lá. Eu creio, gente. Eu creio em mudança, eu creio em transformação. Ó, o Arthurzinho, meu irmão tá aqui, tá dizendo acompanhou tudo. É isso mesmo, Arthurzinho, você acompanhou tudo. Eu creio, viu, pastor? Se teve jeito pra mim, pastor. Eu creio que esse Deus da Bíblia é Deus mesmo, viu? É Deus de verdade. É verdade, gente. A gente tá rindo agora, é interessante, né? Porque outrora eu tava chorando tanto por essa situação e hoje a gente tá aqui sorrindo, tá aqui para... Somos prova viva disso, né? A gente gosta sempre de falar isso. Alguns amigos nossos assim, nossa, vocês batem muito nessa tecla e tal. Mas, gente, nada como um testemunho do que Deus pode fazer. Nada como vocês olharem para nossa casa, olharem para os nossos filhos. Gente, eu estava grávida do primeiro filho, a gente já está esperando agora o quarto filho, né? João já está a caminho. Era para a gente ter parado na primeira descendência, nós já estamos na quarta descendência. Então, assim, Deus superabundou em tudo, né? E o que é lindo, né? É que um dia alguém parou para falar sobre isso para mim, né? Entende? E para mim também. Para gente, né? Alguém parou para trazer essa palavra, né? Para poder pregar o evangelho, para poder mostrar que existia um caminho, né? Que existia solução. Então algumas pessoas pararam para investir esse tempo e é impressionante que a gente não tem ideia, né, do que, por exemplo, uma hora e meia que a gente está aqui parando para conversar sobre isso, a gente não tem ideia do resultado que isso vai gerar, né, em várias famílias que estão nos escutando. Então isso é extraordinário. Josué, pastor, o senhor está com a palavra aí para poder concluir os dois tópicos, tá? Eu queria só falar sobre duas coisas, pastor Josué. Já que a gente está com um pouquinho mais de tempo, a gente entendeu, né, a respeito da cura, da solução, que é a confissão, o abandono, tudo isso. Mas o que acontece é que dentro da nossa audiência nós temos uma quantidade muito grande de mulheres que os maridos não têm esse conhecimento da verdade, né? Qual seria o conselho que nós poderíamos dar para essas mulheres que hoje estão com o marido fora de casa? Às vezes o marido está com a amante, porque nesse tempo de pandemia, às vezes o marido preferiu sair de casa, deixar a mulher, deixar os filhos e ir ficar com a amante. O que nós poderíamos aconselhar essas mulheres para que elas sejam
esse canal para esse resgate, né? Para que elas sejam essa ponte para que um dia os seus maridos possam conhecer Jesus e possam viver esse processo da confissão, do arrependimento, do abandono. O que a gente pode dizer para essas mulheres agora? O primeiro passo é entender Romanos capítulo 12. Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 12, ele disse assim, Deus falando, minha é a vingança, diz o Senhor. Vence o mal com o bem. Engana-se quem acha que o mal se vence com o mal. Que a ira se vence com a ira. Não é? Com ódio se vence com o ódio. Não. A Bíblia diz, vence o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você joga brasa acesa na consciência dele. Então, busca vencer o mal com o bem. Tá? E busca declarar palavras que tenham a ver com vida e não com morte. Porque tem pessoas que, às vezes, em vez de declarar para o outro vida, declara morte. E Deus trabalha a partir daquilo que a gente fala. E aí, as mulheres também devem tomar muito cuidado. Porque se a fé vem pelo ouvir, o medo também vem pelo ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade vem pelo ouvir. Então, tenha um filtro nos seus ouvidos. Tenha um filtro no seu coração. Tenha um filtro na sua mente. Não é só declarar vida. É cuidado com o que entra no seu ouvido e você acolhe, hospeda no seu coração. Então, vença o mal com o bem, declare vida sempre e não dê ouvido àquelas pessoas que falam, mas elas falam bobagem porque elas não ouvem a Deus. Elas não conhecem o Deus que você conhece. Elas não servem ao Deus que você serve. E quando você achar que está muito complicado, em vez de você falar, silencia. Augusto Cury diz algo interessante. Há momentos que o silêncio é a oração do sábio. O silêncio é a oração do sábio. Perfeito. E enquanto você estiver fazendo a sua parte, não se engane. Deus está trabalhando silenciosamente. E quando você menos esperar, o mar vai se abrir, o Lázaro vai ser ressuscitado, entendeu? O milagre vai acontecer na sua casa. E aí a gente vai celebrar juntos essa grande vitória. E tem uma frase... Nós vivemos isso, né? E tem uma frase que um pastor amigo meu fala aqui de Brasília, que ele diz assim, às vezes demora muito tempo para Deus fazer as coisas de repente. É verdade. É verdade. Né? Só que se demorar muito tempo, às vezes, é porque Deus espera que a gente vá para esse lugar de posicionamento que o senhor falou. Às vezes a gente está fazendo o caminho contrário e Deus espera o tempo que a gente vá para essa condição, para esse lugar. E nós somos prova viva, pastor José, disso que o senhor falou. Porque Deus sempre me deu essa... Como eu estava muito conectada com Deus, e eu de fato parei de ouvir as vozes, eu só queria ouvir a voz de Deus, e eu buscava Deus incessantemente, não pela restauração do meu casamento, mas porque eu entendi que esse vazio que eu tinha precisava ser preenchido por Ele. Então era exatamente isso. O Beto me ligava, eu tinha palavras boas. Né? Quando ele estava comigo, eu estava sempre incentivando, falando de vida, não cobrava, não criticava, não gritava, não brigava, não fazia confusão nenhuma. E isso gerou nele um constrangimento, porque ele dizia assim, não é possível que essa mulher... Ele disse assim, daqui a pouco ela vai explodir. E nunca esse dia chegava. Até o dia que, como o senhor falou, quando uma mulher se posiciona nessa condição, Deus trabalha do outro lado. Então chegou uma hora que o Beto estava num restaurante, um cliente chama lá ele para falar na palavra de Deus numa célula, e lá nessa célula ele foi resgatado. Então, às vezes a gente precisa entender que não é na força da nossa mão, mas é na força da nossa oração e do nosso joelho, né? Exatamente. É o que a gente precisa, a posição é essa, né? A necessidade é essa. E quando nós estamos nesse lugar, é impressionante como Deus faz, literalmente muito mais rápido do que a gente imagina, pensa ou crê, né? Hoje uma amiga mandou uma mensagem para mim e ela disse assim, Nath, ontem a gente começou a live e ela mandou uma mensagem dizendo assim, Nath, é muito lindo ver você e o Beto ministrando. E eu falei para ela, eu digo, porque Deus ele é tão lindo que ele superabunda tudo que a gente imagina querer. A única coisa que eu queria era que Deus restaurasse meu casamento.
E Deus não só restaurou meu casamento, na verdade, Ele nos entregou uma missão de vida, um ministério. Então, assim, Deus ele sempre vai além do que a gente até imagina, né? Então, acredite, se você está aqui com a gente, você está padecendo por essa dor nesse tempo, pode ter certeza que esse lugar que você está sendo ferida, na verdade, vai te dar, daqui a um tempo, autoridade para você, inclusive, ajudar outras pessoas. E falando em ajudar outras pessoas, vamos lá, pastor. Como é que essas mulheres fazem a prevenção, né, para neutralizar essa condição de adultério? Eu acredito que nós estamos falando a muitos casais agora, não é, que estão recomeçando, reconstruindo, e casais que nunca tiveram problema. Então, serve para todos esses casais. Primeira coisa, você precisa levantar muros de proteção, levantar cercas de proteção em torno do seu casamento, da sua família, e se você é pastor, se você é líder do seu ministério. Como? A primeira barreira que você tem que levantar: peça ajuda sempre que for necessário. Peça ajuda sempre que for necessário. Ninguém vence sozinho. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras. Então, é marido e mulher, de repente, um pai espiritual, uma mãe espiritual, um casal de mentores. A gente precisa entender esse cordão de 3, de 4, de 5, de 10 dobras. Não se rebenta com facilidade. A segunda barreira: viva de acordo com o código de integridade. Os seus valores vão governar suas decisões. Então, eu sempre digo, leia Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7 e decore e coloque isso, encarne esses valores. Encarne, entendeu? Mentalize. Por quê? Porque são estes princípios que vão governar as suas decisões, tá? É interessante que Paulo, ele tinha uma filosofia de vida, ele tinha uma declaração de missão pessoal. E ele dizia assim: eu decidi ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, construa um código de ética fundamentado na palavra, tá? Terceira barreira: tenha a quem prestar contas. Preste atenção. Eu li isso num livro ainda. Eu desempenho melhor o que eu faço supervisionado. Eu tenho uma frase que eu repito com frequência: uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. A Rose precisa me supervisionar, meus filhos precisam me supervisionar, os meus mentores precisam me supervisionar. Então, uma vida sem prestação de contas é uma vida vulnerável, e este homem e esta mulher é uma presa fácil de Satanás. Eu costumo dizer o seguinte: Sansão fracassou porque ele escolheu andar sozinho. Sozinho, até o melhor que você tem te leva à loucura. Eu vou repetir: sozinho, até o melhor que você tem te leva à loucura. É interessante como a Bíblia nos convida a esta mutualidade, certo? A esta vida de prestação de contas. 1 Tessalonicenses 5 diz assim: exortar e edificar uns aos outros. Romanos 15, aconselhar uns aos outros. Hebreus 10, considerar uns aos outros para incentivar ao amor e às boas obras. Hebreus 3, encoraja uns aos outros, nos manda encorajar uns aos outros todos os dias. Tiago 5, confesse os pecados uns aos outros. Gálatas 6, restaurar uns aos outros quando alguém tropeçar e cair. E é interessante que Wesley tinha uma prática nos seus pequenos grupos. Então, eles faziam 4 perguntas, uns para os outros. E as perguntas eram essas: quais os pecados que você cometeu desde o nosso último encontro? Então, eu tenho um companheiro de oração, e isso era feito assim, para mulher para mulher, homem para homem. Quais as tentações que você enfrentou?
Como você conseguiu livrar-se delas? O que você pensou, falou ou fez sobre o qual tenha dúvida se é pecado ou não? E eu incluí uma quinta pergunta. Você acaba de mentir em alguma dessas respostas? Uau! Barreira de Que é número para dar 4. logo aquela cacetada na cabeça, né? É, é. Acorda! A quarta barreira que a gente precisa levantar é: cultive uma aliança de oração com um companheiro, cultive uma aliança com um companheiro de oração ou com uma companheira de oração. Eu costumo dizer o seguinte: Amém. quem não ora, peca. Agora, quem ora, não peca. Porque é impossível você estar em profunda comunhão com Deus em oração e pecar. Permanecer Se no pecado. pecou, é porque deixou de orar. Entendeu? A Bíblia fala em Atos 16 que Paulo e Silas tinham lugar de oração. A Bíblia fala em Atos capítulo 3 que Pedro e João subiam ao templo a hora da oração, a hora nona, a hora da oração. Então, veja como eles tinham companheiro com os quais eles tinham aliança de oração, certo? Número 5, barreira número 5. Mantenha acesa a fogueira em seu lar. Um casamento satisfatório é o maior seguro para um marido quando se trata de pureza sexual. Um casamento satisfatório é o maior seguro para um marido quando se trata de pureza sexual. Escute isso, vocês que estão me ouvindo. É no lar que o nosso verdadeiro sucesso ou fracasso é medido. É no lar que o nosso verdadeiro sucesso ou fracasso é medido. O lar é a principal arena na qual temos de ser bem-sucedidos se quisermos ser bem-sucedidos em qualquer outra, certo? Verdade. Aí um pastor e a sua esposa elaboraram uma lista para manter o casamento saudável. Olha que lista. Deus será sempre o convidado de honra, o Senhor do nosso lar. No ministério, vamos trabalhar sempre juntos. Estamos comprometidos um com o outro a vida inteira. Jamais trancaremos a porta da comunicação mútua. Arranjaremos tempo para suprir as necessidades espirituais, emocionais e sexuais um do outro. Encorajaremos um ao outro a desenvolvermos nossos dons como indivíduos. Barreira de número 6. Aprenda com os erros dos outros. E aí, um pastor que teve um problema extraconjugal deixou 7 conselhos. E é bom para a gente ouvir esses conselhos. Número 1. Há muita coisa em jogo. Seja, então, prudente na sua decisão. Nunca aconselhe pessoas do sexo oposto sozinho ou sozinha. Não se iluda pensando ser forte demais para ser tentado. Nada é a prova de idiotice. Não partilhem suas histórias durante o aconselhamento. Não considerem triviais as insinuações não verbais. Preste contas de sua vida a outros, estabeleça defesas antes de precisar delas. 7ª barreira. Mantenha seu nível de resistência alto. Mantenha seu nível de resistência alto. Quanto mais perto de Deus estivermos, maior a nossa capacidade de resistir. Tem um pensamento que eu gosto muito. O diabo treme de medo quando vê o crente mais fraco da igreja ajoelhado na presença de Deus. Verdade. O diabo nos abandona quando nós o confrontamos com a palavra, e foi assim que Jesus fez quando tentado. E último, lute para manter o equilíbrio. Sua vida espiritual tem que estar equilibrada. Sua vida emocional e sua saúde física. E lembre-se, nós não somos só corpo. Não humanize tudo. Nós não somos só espírito. Não espiritualize tudo. Nós não somos só emoção. Não psicologize tudo. Você precisa estar bem fisicamente. Então, cuide-se. Você precisa estar bem emocionalmente. Se cuide. E você precisa estar bem espiritualmente. Se cuide. Sensacional, sensacional.
É um livro, né, pastor José? Quando é que vai sair esse livro? Transcrever aqui sai um livro. Um É livro. verdade. Gente, isso é sensacional. Precisamos tomar nota de tudo isso, mas, sobretudo, uma teoria sem prática é vazia, né? É ignorância, né? A sabedoria está na prática de uma teoria e uma teoria que tem como pauta e como fundamento a palavra. Nós precisamos abrir mão do nosso ego e do nosso orgulho. O que nós estamos levantando aqui são fundamentos que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. E se você continuar defendendo a sua dor, você vai continuar nessa mesma condição. Abra mão dessa dor para seguir tudo que nós temos falado aqui, porque nós falamos não só como autoridade do que viveu, como autoridade de um casal que tem cuidado e ajudado milhares. Nós não estamos falando de centenas, não, gente. Estamos falando de milhares. São 30 Milhares. anos fazendo isso, né? São 30 anos fazendo isso, aconselhamento com a clínica, né, especializada em cura de casamento, cura mesmo, os casais chegam lá divorciados, né? Só Pode no falar. nosso canal no YouTube, nós já temos 56 milhões de visualizações, na sua maioria casais. Uau. E só o vídeo de vocês, do testemunho de vocês no meu canal, já chegou a 1,5 milhão de pessoas Uau. que assistiram. Muitas pessoas me seguem e vieram de lá, viu, pastor José? Foram Que lá, legal. assistiram lá, né? O vídeo, né? Antes de separar, assiste esse vídeo. E o desafio para vocês é, gente, abre mão do seu ego, abre mão do seu juízo próprio. Porque Jesus, o que mais neutraliza Satanás chama-se humildade. A Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Só que a humilhação diante de Deus não é humilhação de dor. Não é humilhação onde você é a pobre coitada, não. Quando a gente se coloca nessa condição de se humilhar para obedecer o que Deus tem nos ensinado, eles nos exaltam de tal maneira que a gente vive isso. A gente olha para a dor, né? a gente olha para a dor e não lembra mais, porque é uma cura completa. E óbvio e evidente, gente, que essa manutenção é eterna. As pessoas falam muito comigo isso, sabe, pastor José? Eu queria muito, Nath, a sua vida, eu vejo muito o Beto lhe tratando muito bem, fazendo tudo. Eu digo, gente, existe um preço que eu pago diariamente. Diariamente de oração, de obediência, de renúncia. O casamento é um lugar de renúncia. Na verdade, eu acho, né? Eu brinco com o Beto, que eu digo que o casamento é o terreno mais adequado para a gente treinar como é que vai ser no céu. Porque a Bíblia diz que lá no céu não tem dor. Então, a gente tem que abandonar a dor. Que a gente tem que perdoar. Aqui é o lugar onde a gente mais perdoa. Que a gente tem que amar. Aqui é o lugar onde a gente mais exercita o amor. Então, é um campo de treinamento. E se você não está exercendo, né, esse treinamento aqui na Terra, vai morar no céu como? Né? É Vai morar no céu como? verdade. E quando o senhor falou sobre a família, né, que o nosso sucesso é medido pela nossa família, é uma verdade absoluta, né? Eu falo para todo mundo, eu digo, olha, hoje o maior compromisso da minha vida é devolver para Jesus os meus filhos e meu marido muito melhor do que ele me entregou. E eu sei que ele vai dizer para mim, minha filha, vem cá. Ele não vai perguntar o que é que eu fiz com o ministério, ele não vai perguntar o que é que eu fiz com meus negócios, ele não vai perguntar o que é que eu fiz com o dinheiro, não, nada disso. Ele vai perguntar assim, vem cá, cadê aqueles que eu confiei à sua mão? Para você cuidar, para você zelar, para você apresentar Cristo. E isso é uma coisa Amém. Que é uma cultura que está na minha mente e na mente do Beto. O Beto também tem esse compromisso de zelar e cuidar da família, porque ele diz, Nath, quando Jesus voltar, que a gente for morar no céu, ele vai perguntar o que eu fiz com você, o que eu fiz com os meus filhos. Eu tenho esse compromisso com Jesus, não é só com você, né? E a gente sempre fala que o vertical, né, que o horizontal é um reflexo do vertical. Sim, claro. Às vezes eu acho não, sabe, pastor José, na minha própria experiência, o Beto até brinca, às vezes, quando ele conta testemunho, que ele disse que precisou ser duro comigo e me fazer passar por toda dor, porque ele queria que eu me convertesse genuinamente e conhecesse Jesus. Quando ela se converteu, pastor, 15 dias eu voltei. Ela precisou de 8 meses, eu precisei só de 15 dias. E aí, quando ele fala isso, gente, é uma grande verdade. A gente ri agora. Na época eu ficava meio assim quando ele falava isso, mas foi uma grande verdade. A dor que eu vivi a partir da traição, do divórcio, foi o que mais me fez conhecer Jesus. Todas as vezes que eu chorava, não existiam pessoas que me escutavam, era o próprio Jesus que me escutava. Então, assim, as nossas crises, nós que temos
esse conhecimento da palavra, as nossas crises é um território perfeito para um aprofundamento de um relacionamento com Jesus e um conhecimento genuíno da palavra. Na nossa fraqueza é que nós nos tornamos fortes, porque na nossa fraqueza a gente busca, se entrega, se joga aos pés de Cristo, como no tempo de bonança a gente não faz. Por isso que na palavra de Deus diz que num velório, num luto, numa morte, há mais sabedoria do que numa festa, né? Do que numa festa. Então, aproveite esse tempo, né? Uma outra coisa que eu acho muito interessante, o pastor José, é que a gente precisa compreender também aqui que nós não devemos buscar esse relacionamento com Jesus exclusivamente pela restauração do casamento, né? Eu até fiz uma live uma vez que foi uma polêmica, porque eu falei assim, não ore mais pelo seu marido. E todo mundo disse, como assim? Não orar mais pelo marido? Eu digo, pois é. Porque enquanto você for na presença de Deus, para Deus mudar o seu marido, para você ter um marido bom, é uma oração egoísta e Deus não vai atender. Quando você for na presença de Deus e pedir a Deus que Deus salve seu marido, né? Que Deus se revele para o seu marido. E porque já se revelou para você, você já tem esse relacionamento, aí as coisas começam a entrar em ordem. Então a gente precisa ir para esse lugar. O Douglas disse uma vez uma coisa que foi muito interessante, e eu repito isso para os casais. Eu digo isso até para as meninas, solteiras. Às vezes as meninas dizem assim, pastor, como é que eu devo orar? Né? Como é que eu devo orar por um marido? Né? Assim, eu disse, olha, você tem que orar assim, Senhor, me dá um homem que ama mais a ti do que eu. Então, quando eu amo mais a Jesus do que a Rose, vai sobrar amor para ela. Verdade. Entendeu? O amor que ela precisa, ela vai ter suficiente. E se ela amar mais a Jesus do que eu vou ter o amor suficiente para que a gente viva de uma forma plena e harmoniosa. Então, na verdade, quem tem que fazer toda a diferença na relação não é o marido nem a esposa, é Jesus. É a mesma coisa quando as pessoas perguntam, quem manda na sua casa? A gente fala, quem manda lá em casa é o amor. Não é? Não é nem o marido nem a esposa. Lá em casa quem manda é o amor. Porque quando se ama, se respeita o espaço do outro. Sabe o papel que tem que ser exercido. Então não é nenhum mais, nenhum menos, entendeu? Então, quando é o amor quem fala mais alto, então a esposa reconhece a função do marido, o marido reconhece a função da esposa, e aí as coisas caminham. Agora a Rose, ela tem ajudado muitas mulheres, e ela é uma grande mentora e discipuladora de várias esposas. Eu queria que ela deixasse uma mensagem para todas as mulheres também que estão nos ouvindo aí. Amém. Das mulheres. Amém. Eu acho que foi dito quase tudo, né? Então, que as mulheres possam pegar toda essa bagagem e colocar em prática, porque eu acredito muito que tem como mudar, tem como a mulher ser o canal de bênção, né? Às vezes, para que haja essa mudança, para que aconteça esse milagre no casamento. Às vezes ela está tão desgastada, está tão já assim, desacreditada, mas a palavra nos impulsiona a acreditar, a continuar, né? Eu acredito que se a pessoa está aqui, está nos ouvindo até essa hora, é porque ela acredita, né? Então, pegue tudo isso que você ouviu e tente colocar em prática pelo menos um pouquinho, que a gente mudando um pouquinho cada dia, né? No final, a gente mudou um pocão. Eu tenho um livro aqui, é um livro muito legal de um cara, eu não sei o nome, não lembro o nome dele, você falando de pouquinho, o título do livro é A Revolução do Pouquinho. É verdade. E eu sempre digo para as pessoas o seguinte, quando as pessoas fazem o SOS Online comigo, eu sempre digo, olha, Deus não quer e nem espera isso, que na segunda-feira, depois do SOS, você acorde anjo em estado de glória. Não. O que Deus quer é que você mude 1% ao dia. Porque se você mudar 1% ao dia, no final do ano, você mudou 365%. E aí eu sempre digo, você, mulher, quando perceber que o seu marido mudou 1%,
celebre essa mudança. Porque Amém. quando você celebra a mudança continua. Então, quando você vê que a sua mulher mudou 1%, celebre a mudança. Porque no outro dia, ela vai querer mudar mais 1%. E aí, no final da semana, são 7%. Do mês, são 30%. Certo? E no final do ano, vai ser 365%. O segredo é você nunca parar com esse processo de mudança e transformação. E é isso que eu busco. De aprendizado, é né? E é isso que nós buscamos. Amém, Amém. amém. Pastor, para a gente já concluir, né? A gente avançou bem no horário e glória a Deus por isso, né? Bastante gente aqui Ficou conosco, né? ficando conosco aqui ao vivo até tarde. E eu queria para fechar, eu queria pedir para o senhor, né? Eu creio nessa unção, eu creio que Deus, né, opera através da vida de vocês, através do ministério de vocês. Eu queria pedir que o senhor fizesse uma oração Amém. nesse momento por todas essas famílias que estão nos escutando, sabe? Assim, profetizando, abençoando, né? E liberando realmente um novo tempo para essas famílias. Amém. Vamos E orar. aí, depois da oração do pastor Josué, todo mundo fazendo print da tela, colocando no Stories e marcando a gente, que eu quero ver se você está me seguindo mesmo. Que você está dizendo aqui toda hora. Nath, estou lá, mas estamos juntos. Quero saber se é verdade. Tem que comprovar. Aí, isso pastor, aí. depois da oração, a gente bate a foto. Beleza, vamos orar. Amém? Amém. Pai, nós louvamos o teu nome por esse momento tão especial. Quantas pessoas nos acompanhando nesta live. E se elas estão nos acompanhando é porque elas acreditam no casamento. Elas acreditam na família e elas acreditam que o casamento e a família são projetos do Senhor. Elas entenderam que o casamento nasceu no teu coração. Por isso, há uma conspiração no mundo espiritual do maligno contra o casamento e a família. Mas nós cremos no teu poder. Nós cremos no poder do nome de Jesus para desfazer toda obra maligna, toda obra contrária, toda obra diabólica contra o casamento, contra a família. Senhor, nós estamos falando às pessoas que estão vivendo um momento delicado, um momento de desafio, um momento de tentação, um momento de prova, um momento de deserto, um momento bastante difícil. Pai, estende as tuas mãos de forma sobrenatural. Toca agora nesta mulher, toca agora neste homem, toca neste casal e começa a desfazer toda a obra do maligno. Nós nos levantamos no nome que é sobre todos os nomes, no nome de Jesus, para declarar que prevalecerá a graça de Deus, o poder do sangue vertido na cruz do Calvário, o poder da ressurreição, o poder da palavra do Senhor, o poder do nome de Jesus. Pai, traz cura para esta casa agora, traz cura para esta esposa agora, traz cura para este marido agora, traz libertação para esta casa agora. Eu oro por aqueles homens que estão como prisioneiros, Senhor, do inimigo. Pai, eles tiveram a mente levada cativa, Senhor. Liberta essa mente agora, liberta esse homem agora, liberta essa vida agora. Liberta essa mulher que foi enganada, foi seduzida. Liberta esta mulher agora. Senhor, tu és poderoso para fazer algo tão extraordinário. E a partir de amanhã, da próxima semana, a gente ouvir testemunhos tremendos do que o Senhor fez neste casal, neste casamento, nesta família, nesta casa. Nós abençoamos a todos, aqueles que estão bem, mas querem ficar ainda melhor na tua presença. Nós abençoamos todos os maridos, todas as esposas, todos os casais, todas as famílias aqui representadas. Pai, eu quero também rogar a tua bênção sobre o Beto, a Nathalie, seus filhos, sua casa, a sua gravidez, a tua bênção sobre este casal e sobre a nossa casa aqui, sobre a nossa família. Pai, nós
Abençoamos a todos com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Amém. E amém. 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 Glória a Graças a Amém. Deus. Agora vamos para a foto? Vamos lá. 2, Vamos tirar uma 3. foto bem bonita. Vai, Rose, Você agarra manda aí. para mim. Você Manda. manda para mim, hein? Deixa eu tirar aqui, peraí. Bora, pessoal, hora da foto. Que bênção, pastor Aê! Josué, pastora Deus Rose, abençoe. obrigada. Depois você me manda o SOS Online para a gente colocar aqui, para a gente estar divulgando, para as pessoas darem continuidade a esse processo que elas estão iniciando, né? A semana passada o senhor também fez uma semana muito intensa, foi muito especial. E é isso aí, Deus tem tido cuidado de nos dar essa todos os palavra de dias, esperança. Todos 4 os dias, às 7, às né? 9 horas da manhã. Agora eu estou falando com os homens, tá? É o homem da casa. E aí eu quero até convidar o Beto para participar comigo. É 15 minutinhos que eu estou convidando um amigo. De repente, no sábado pela manhã, você participar. Eu chamo o convidado às 9h30 da manhã, tá? Ok. Combinado. Deus abençoe. Um beijo, Beijo grande, grande. Deus Um abençoe beijo no coração vocês de e vocês. obrigada. Tchau. Amém. Tchau.